O ano era 2022, Dunham City. Um cara de camiseta preta com cabelo preto toca seu rosto em surpresa e diz que isso não é um sonho, sentado em sua cama no chão e olhando para a fenda roxa no espaço bem na frente dele. Ele disse que acordou e a entrada para a masmorra estava bem em sua casa. Em 2012, portais semelhantes começaram a aparecer em todo o mundo. Após uma série de tumultos causados pela competição para explorar esses portais, as masmorras saíram do controle. Soldados armados com metralhadoras lutam contra goblins correndo em sua direção. O governo introduziu 5 regras. 1. Você não pode se livrar do portal, mas um ataque pode selá-lo. Ou 2. Se você não fechá-lo dentro do limite de tempo especificado, a defesa cairá e os monstros da masmorra inundarão este mundo. 3. Pessoas que se perdem na masmorra e ainda sobrevivem estão condenadas a ficar lá, tornando-se aventureiros. 3 homens, um espadachim, um arqueiro e um mago, ficam em posição de batalha na floresta cercados por monstros boca de lobo. Quanto maior o nível dos monstros na masmorra, maior a recompensa por conquistá-la. 5. Chefes de masmorras de nível superior não podem nem ser destruídos com uma ogiva nuclear. 10 anos depois, por causa do aparecimento contínuo de novos portais e suas capturas infinitas, o mundo gradualmente chegou a um acordo com isso. Nos últimos anos, informações sobre masmorras e aventureiros gradualmente começaram a vazar para o público. Além disso, a adição canadense do Adventurer Weekly publicou um relatório de pesquisa. O jornal tem um artigo com o título Aventureiros e apenas um em cada 20 mil. Boa sorte! Diz que em julho de 2022 havia cerca de 35 mil aventureiros registrados em todo o mundo e que, em média, há um aventureiro para cada 20 mil pessoas comuns. O artigo diz que esses 35 mil aventureiros têm um patrimônio líquido médio de 20 milhões. A falta de empregos, os ricos famintos e a importância do status social, que é perseguido por todos, de bandidos a oficiais, contribuíram para o fato de que a profissão de aventureiro no coração das pessoas se tornou um sonho acalentado pelo público. Aventureiros são a raiz do mal, uma oportunidade que não pode ser explorada, mas também não pode ser erradicada. O apresentador do programa noturno pergunta a um homem de terno amarelo com cabelo branco, que sua profissão lhe rendeu mais de 500 milhões de dólares nos últimos 3 anos. Ele responde que, embora tenha sido apelidado de aventureiro lendário, este é apenas o começo para ele. Mas poucas pessoas sabem que por trás desta aventura de alto nível estão centenas de cadáveres de aventureiros de nível médio e baixo, bem como civis que se perderam nas masmorras. O nome do personagem principal é Xangai e ele é uma das poucas pessoas que conhece esse segredinho sujo. Xangai coça a cabeça pensativamente usando óculos, uma camiseta preta e shorts amarelos, olhando para a entrada da masmorra. Ele disse a ele que ele lhe causou problemas. Ele pensou no fato de que, 5 anos atrás, a taxa de mortalidade ao entrar em uma masmorra de nível básico era de 50%, e metade dos casos eram fatais. Pensando nisso com uma cara tensa, ele concluiu que por mais que precisasse do dinheiro, o risco era muito grande. Xangai é um especialista nos segredos de masmorras e aventureiros e autor de livros best-sellers como O Imortal Aventureiro Onio e O A Morte KNX. Ele pegou seu telefone e decidiu que era melhor entregá-lo ao governo ou, melhor, à Associação dos Aventureiros. Ele lembrou que, quando um cidadão comum encontrava a entrada de uma masmorra e a entregava, eles eram recompensados com tesouros raros. Um alerta de um canal de notícias apareceu na tela do telefone, dizendo que um funcionário da associação em Xangai foi preso pela polícia hoje e, de acordo com fontes confiáveis, essa pessoa é suspeita de assassinato e revenda de coordenadas do portal. Xangai olhou fixamente para a tela do telefone e balançou a cabeça, dizendo que ele não necessariamente pegaria alguém que queria matar, pensando se essas pessoas alugariam o portal mais tarde. Então ele pensou que seria impossível vender o portal para alguma organização financeira porque eles teriam que usá-lo pelo menos 10 vezes no começo e no futuro. Para impedi-lo de vender os itens que receberia como recompensa, eles o seguiriam e ele morreria em um acidente antes que essas 10 tentativas acabassem, e concluiu que não é uma boa ideia testar o nível moral dos capitalistas em seu próprio histórico de segurança, então ele olhou para o portal novamente e pensou que não deveria simplesmente deixá-lo assim. Também, porque assim que o tempo acabar, os monstros vão explodir e isso inevitavelmente levará a vítimas e destruição de instalações do Estado.
O personagem principal pode ser preso por 20 anos por saber da existência do portal e não denunciá-lo. Xangai decidiu que o primeiro passo era verificar o nível do portal, e se sua taxa de mortalidade fosse maior do que o normal, ele simplesmente se mudaria para outra cidade e, antes de sair, chamaria a polícia para lidar com isso. Sozinho, ele acrescentou que se a taxa de sobrevivência fosse normal, ele tentaria lidar com isso, e se não desse certo, usaria a opção anterior. Ele abriu o livro de imagens do caçador de tesouros em seu telefone e, na tabela de nível do portal da masmorra ao lado da imagem do portal roxo, dizia que esta era uma entrada de caça para a masmorra, que tem uma taxa de sobrevivência de 80% e que as tarefas são principalmente relacionadas à caça de monstros na masmorra. O personagem principal concluiu que esta era uma entrada de segundo nível. O nível do portal pode ser julgado por seu tamanho, e a entrada para a casa de Xangai é muito pequena, então o único nível possível é o nível de entrada. 2 dias depois, um entregador uniformizado de amarelo bateu na porta de Xangai, anunciando que ele era um mensageiro. Xangai abriu a porta uma fresta e disse a ele para entrar. O mensageiro entregou-lhe uma caixa com um recibo de recebimento da encomenda e pediu-lhe para assinar. Enquanto Xangai assinava, o mensageiro perguntou calmamente se ele tinha descoberto um novo portal, explicando que, caso contrário, ele não precisaria comprar cota de malha. Isso fez o personagem principal empalidecer de surpresa. Pegando o bastão em suas mãos, ele acenou no ar e rindo sem jeito disse que estava apenas jogando jogos de guerra, quebrou o anterior e decidiu comprar um novo. Perguntou se havia algum problema. Virando-se, o mensageiro ajustou seu boné, sorriu sem jeito e disse que estava apenas perguntando. Xangai olhou para ele atentamente através da porta e pensou que, embora soubesse há muito tempo quão ansiosas as pessoas comuns estavam para se tornarem aventureiras, falar sobre tal coisa tão abertamente o assustou. Ele fechou a porta e se virou abruptamente para a caixa. Depois de tirar suas roupas, ele trocou para a cota de malha e armadura de ferro, substituindo seus óculos por lentes de contato e se armou com um machado de incêndio que comprou em uma loja de equipamentos de incêndio próxima. O personagem principal percebeu que a armadura era pesada e um pouco apertada no peito, mas olhando para si mesmo disse que era grato por ela não restringir os movimentos. Ele olhou fixamente para o portal para a masmorra e entrou. Depois de sair do portal, o personagem principal se viu na floresta e percebeu que o primeiro inimigo seriam lobisomens. Ele ficou feliz por ter comprado a cota de malha por um bom motivo e notou, enquanto acenava com o dedo no ar, que, de acordo com informações oficiais, depois que um novato entrasse na masmorra, o painel aventureiro e as condições de saída seriam ativados. Inventário de status, conquistas e botões de tarefas apareceram no ar. Ele abriu seu status, onde dizia seu nome, raça, primeira classificação de aventureiro, que sua profissão e apelido estavam faltando. As principais características diziam Força 9, Agilidade 9, Físico 10, Inteligência 16, Percepção 10, Carisma 11. As estatísticas básicas de pessoas comuns são cerca de 10, os mais fracos têm 8 e os excepcionais têm 14. Como ele não treinou, estava contando com 9, não 16. Ele sorriu presunçosamente e disse que carisma e inteligência podem não ser as estatísticas mais úteis em um estágio inicial, mas 16 pontos de inteligência não são tão comuns. Ele acrescentou que força, agilidade e físico podem ser melhorados através do treinamento, mas inteligência não pode. Ele riu e disse a si mesmo para se acalmar, então decidiu ler os termos e condições e clicou no botão de tarefas. A caixa de diálogo azul dizia, temporada de caça Murloc, desafio nível 2, desafiante atual 1 dos 5. Condições de saída, de matar qualquer Murloc. Condições de conclusão, destruir o esquadrão Murloc. Há 9 testes restantes nesta masmorra. Depois de passar o nível, os testes serão cancelados. 28 dias, 18 horas e 42 minutos restantes antes da reinicialização da masmorra, Xangai abriu a boca em choque e gritou sobre como ele era alérgico à água e répteis, perguntando se era impossível escolher oponentes normais para ele. Um Murloc com olhos enormes, barbatanas e guelras andou pela floresta armado com uma lança e feições borbulhantes. Os olhos do personagem principal brilharam nos arbustos, e ele saltou para o Murloc com um grito, balançando o machado.
O Murloc viu isso e saltou para trás, fazendo com que o golpe apenas arranhasse seu braço. O Murloc disse em sua própria língua que o capitão estava certo, e aventureiros vêm para esta floresta. A noite chegou. O personagem principal enxugou o suor da testa, removendo o capacete, e disse que talvez a dificuldade desta masmorra tenha sido indicada incorretamente. Em pé ao lado de um Murloc morto deitado no chão, de onde um machado se projetava, Xangai notou que ele mal havia conseguido matar um. Pensando sobre o que aconteceria se houvesse vários deles, ele se perguntou se deveria voltar agora. Para a surpresa do personagem principal, uma caixa de diálogo apareceu na frente dele dizendo que seu nível foi aumentado. Na janela com o status do personagem principal, a classificação do aventureiro mudou para o segundo nível e um apelido apareceu, listou com Murloc F-50. Ele ficou bravo com o insulto, pegou a lança Murloc e decidiu que isso era o suficiente por hoje, e que desafiaria esta masmorra depois de contratar um personal trainer e melhorar seu status. Enquanto voltava para o portal, Xangai saiu do portal para seu quarto e desabou no sofá, gemendo que estava muito cansado, acrescentando que era a primeira vez que ele se levantava do sofá em meio ano. Uma caixa de diálogo apareceu na frente dele com a condição de saída da masmorra destacada em verde. O personagem principal notou que a missão foi concluída e que coisas estranhas acontecem depois de sair da masmorra. A caixa de diálogo dizia que o aventureiro foi encontrado deixando a masmorra e que o assentamento estava começando. Em Xangai, ele disse que estava pedindo por alguns, dizendo que deveria receber um mod de caixa mágica para que pudesse melhorar todas as suas estatísticas. A caixa de diálogo anunciou que o cálculo foi concluído, você pode pedir mais pratos. Recompensa adicional, adereços padrão, garrafa térmica padrão. O personagem principal levantou as mãos em raiva e gritou sobre quais outros pratos, perguntando se ele não tinha acabado de subir de nível. Decidindo que algo era melhor do que nada, ele resolveu ver o que esta garrafa térmica poderia fazer. Uma garrafa térmica apareceu na mão do protagonista. A caixa de diálogo relatou que este item é capaz de condensar 500 ml de água pura diariamente e que uma melhoria estava disponível. Em uma raiva, ele gritou sobre quem pegou o lixo e jogou a garrafa térmica no chão. No segundo dia, no ginásio, Xangai disse olá e informou que tinha um encontro com o treinador. Uma garota ruiva de cabelo curto, vestindo uma blusa azul com alças pretas, disse que ele devia ser Xangai e que o treinador estava esperando por ele na sala VIP. Ela lhe mostrou o caminho, e ele a seguiu. Xangai pensou em como não acreditava que uma cidade pequena como Dongjin teria um treinador especializado em fornecer serviços de modelagem corporal para novos aventureiros. Indicadores tão importantes para aventureiros, como força, destreza e resistência, podem ser melhorados com a ajuda de exercícios. Xangai refletiu bastante que sua taxa de inscrição mal era suficiente para cobrir suas despesas, mas como esse treinamento o ajudaria a melhorar suas estatísticas, valeria a pena. A garota perguntou a ele com um sorriso se ele já estava fazendo fitness, e Xangai disse que não. Ela perguntou por que tais despesas seriam necessárias, acrescentando que um treinador regular seria suficiente para iniciantes. Ela então olhou para ele com os olhos ligeiramente fechados e perguntou se ele havia se tornado um aventureiro. Xangai comentou que ela era bastante direta e disse a ela que, se uma pessoa tivesse um objetivo, deveria contratar um treinador melhor. Ele acrescentou que achava que, para aventureiros, um treinador regular não era a opção mais adequada. Flexionando a mão em punho e sorrindo, ela respondeu que ele deveria ser capaz de então e puxou a maçaneta da porta. O protagonista pensou bastante sobre como seria o melhor treinador em Dongjin. A garota anunciou ao treinador e que eles tinham vindo vê-lo. Xangai viu um homem com longos cabelos loiros vestindo uma regata rosa enxugando o suor do rosto. O personagem principal pensou que isso não era exatamente o que ele esperava, ele imaginou que seria um homem enorme e musculoso, mas à sua frente estava apenas um cara com um rosto bonito. Um homem enorme, com o dobro do tamanho do personagem principal, estava parado à esquerda dele olhando de cima para baixo, disse que seu curso custava muito dinheiro e nem todos podiam pagar. O personagem principal se virou surpreso e olhou para ele. O treinador, correndo o posto a perguntou a ele sobre seu desejo de se tornar um aventureiro. O personagem principal faz um supino enquanto o treinador conta.
As mãos de Xangai estão tremendo, e ele diz que não consegue mais fazer isso depois de 5 vezes. O treinador tirou a barra de suas mãos e disse que era tudo por hoje. Xangai se senta e tenta recuperar o fôlego. O treinador observa que eram 5 vezes 30 kg e que ele precisa aumentar para 35 kg. Ele acrescentou que, mesmo com o desconto, como ele é um iniciante, dado seu peso, o resultado é muito fraco. Xangai rende os dentes e pensa que sabe que suas capacidades físicas estão abaixo da média e que isso não é suficiente, observando que o número médio é 50 kg. O homem da regata rosa diz que a fundação do personagem principal é fraca e observa que o valor limite de 35 kg, quando convertido para o indicador de aventureiros, deve ser 9. Koan diz que os valores de força, resistência e agilidade das pessoas comuns são relativamente equilibrados e sua margem de erro é pequena, sendo quase impossível melhorar esses indicadores em um mês. Ainda respirando pesadamente, Xangai se vira para eles e pergunta quanto tempo levará. O treinador responde que tudo depende dele e que, se ele praticar todos os dias, em um mês e meio pode alcançar o valor de 11 e, após a transformação, se tornará um aventureiro de rank B e se sentirá muito mais forte. O personagem principal respondeu que entendeu e disse que treinaria de acordo com esse plano. Ele perguntou como pagar por isso, e o treinador disse para ele deixar no Vitia. O homem da regata rosa ficou feliz por não estudar mais sozinho e se apresentou como Zumu. Xangai se apresentou em resposta, dizendo que era um escritor. Xangai e Zumu estão sentados no bar de uma lanchonete. Zumu pergunta por que ele se inscreveu no coaching, acrescentando que, embora seja um profissional, não é barato. Ele perguntou por que houve pressa, dizendo que aulas em casa ou um treinador mais simples também poderiam melhorar as habilidades físicas. Então, ele disse que normalmente apenas aventureiros com experiência ou que assinaram um contrato de longo prazo com a associação usam os serviços de tal treinador, acrescentando que, se ele não fosse um aventureiro no país de Gales, ele não seria capaz de pagar os serviços de um treinador. Enquanto segurava um hambúrguer mordido na mão e uma batata frita com ketchup na outra, Xangai respondeu com um sorriso que não lhe faltava dinheiro, então estava gastando seus honorários. Ele explicou que, como tinha um objetivo claro, decidiu encontrar o melhor treinador para estabelecer uma base sólida. Zumu apoiou a cabeça na palma da mão e disse que pensou que ele tinha descoberto a entrada para a masmorra e foi forçado a se tornar um aventureiro. Ele deu ao personagem um olhar frio e disse que, como ele estava apenas planejando se tornar deveria ensiná-lo algo para que não tentassem enganá-lo mais tarde. Zumu se virou para o personagem principal com um sorriso, e havia uma placa acima de sua cabeça e deixe-o morrer. Ele disse que, na primeira vez que você entra em uma masmorra, cada aventureiro ganha um título correspondente com base em suas estatísticas, e podem escolher se querem usá-lo ou não. Ele explicou que atributos e estatísticas ao subir de nível não passam despercebidos por outros jogadores e que os caçadores que se especializam em encontrar masmorras de baixo nível geralmente escondem seu título, porque seria estranho se o exibissem. Ele disse que o caçador, por sua vez, sempre saberia quem se tornou um aventureiro e seguiria essa pessoa para encontrar a entrada da masmorra. Zumu percebeu que Xangai não reagiu e concluiu que ele não era realmente um aventureiro, mas apenas um escritor com dinheiro que pretendia se tornar um aventureiro. Não houvesse nada de errado nisso. Ajustando seus óculos, Shi disse com interesse em seu rosto que ele se lembraria, apesar da expressão impassível em seu rosto. Xangai pensou que foi uma sorte ele não ter usado seu título, caso contrário, teria sido descoberto hoje. Zumu comentou que Koashin já devia ter terminado com o contrato e pediu que o protagonista fosse. Koashin estava sentado a uma mesa com um laptop, cercado por prêmios e troféus, diante de uma garota de cabelo ruivo. Ele disse que Xangai era um escritor bastante conhecido, especializado em romances de aventura, e que não era surpreendente ele ter os recursos financeiros e a motivação para frequentar suas aulas. Ele concluiu que Xangai queria melhorar sua aptidão para poder participar das aventuras ele mesmo. A garota comentou que ele também não tinha nenhum prazo especial, então não parecia que ele tinha encontrado a entrada para a masmorra, e que ele tinha um mês restante para completar a tarefa. O treinador, com uma expressão séria, disse que a probabilidade de Xangai ser um aventureiro ou de ter encontrado a entrada para a masmorra era extremamente baixa, e acrescentou que, se Zumu não dissesse nada, eles deveriam prosseguir como de costume.
O treinador se levantou com uma expressão severa, o título Hulk Killer era visível acima de sua cabeça. Ele afirmou que, enquanto o teste da masmorra de elite de Donjin não desaparecesse, ele definitivamente não perderia a oportunidade de ganhar algum dinheiro extra. Zumu e Xangai entraram na sala onde Koashin e seu assistente os aguardavam. Xangai notou o título acima da cabeça do treinador, mas não o mencionou. O treinador disse que o contrato estava pronto e que, se não houvesse problemas após lê-lo, ele poderia assiná-lo. O personagem principal concordou com um sorriso nervoso, pensando como até o treinador era um aventureiro. A garota mostrou-lhe onde ir. O treinador estreitou os olhos enquanto observava Zumu e notou que o personagem principal mantinha uma expressão normal, sem prestar muita atenção nas inscrições acima de sua cabeça. Depois de olhar para ele, concluiu que Xangai não parecia alguém que tinha acabado de descobrir a masmorra. Perguntou se o homem tinha feito algo errado. Coçando o pescoço, Zumu respondeu que não poderia ser, pois eles tinham um contrato. Zumu era um aventureiro de contrato de nível 6. Quando o treinador saiu, ele disse que não havia necessidade de monitorar constantemente o personagem principal. Xangai colocou os papéis na mesa e disse que estava tudo pronto. A moça lhe deu uma cópia e pediu para ele esperar um pouco, dizendo que o treinador iria testá-lo. O personagem principal estava tentando recuperar o fôlego sentado em uma esteira. O treinador disse que já chegava, escrevendo algo no papel, e concluiu que a avaliação de sua forma física era extremamente decepcionante. Ele afirmou que não fariam um teste de agilidade e que, na próxima semana, focariam em exercícios de força e condicionamento físico, perguntando qual horário seria conveniente para ele. Enxugando o rosto, o personagem principal respondeu que qualquer horário seria confortável. Antes de sair, o treinador disse para ele voltar amanhã às 10 horas da manhã e não comer nada gorduroso no café da manhã. Deitado de bruços na cama, Xangai disse que não achava que a maior rede de academias da China faria uma coisa dessas e que eles apenas usavam os serviços de modelagem corporal para aventureiros como Iska. Ele acrescentou que, se cometesse algum erro, eles entenderiam imediatamente que ele estava escondendo algo e o eliminariam. Ele pensou que não era tão surpreendente agora que havia um treinador semelhante em sua cidade e presumiu que havia alguns em todo o país. Então, ele percebeu e sentou-se animado. Percebeu que todos os serviços relacionados a aventureiros eram semelhantes a este, incluindo a cota de malha que ele comprou. Olhando para o telefone, o protagonista pensou que teve sorte de perceber a tempo que não era sensato comprar cota de malha e armas na mesma loja, caso contrário, definitivamente levantaria suspeitas e que ele subestimou os riscos de ser um aventureiro. Olhando para o portal, ele pensou que precisava ajustar seus planos. Xangai saiu do portal na floresta vestido com uma armadura e disse que originalmente pensou em retornar aqui depois de terminar o treinamento, mas não esperava que o mundo real seria tão violento, com aventureiros de baixo nível à espreita em cada esquina. Observando os botões da interface, ele comentou, cansado, que, embora tivesse tido sorte de evitar problemas hoje, não teria essa sorte para sempre e que a única maneira de subir de nível era arriscar. As condições de saída na caixa de diálogo mudaram para um par de globos oculares de Murloc. Percebendo isso, o protagonista lembrou-se do Murloc que ele havia matado ontem e foi até onde seu cadáver estava, dizendo que não sabia se o globo ocular de ontem ainda estaria lá. No chão jazia um Murloc com o corpo aberto, enquanto segurava o nariz. Xangai notou que os órgãos internos haviam sido devorados e perguntou-se quem teria feito aquilo. Ele percebeu que os olhos não tinham sido comidos e ficou aliviado por não ter que lutar novamente. Então, ele se sentou ao lado do Murloc morto e disse que apenas andaria por ali e faria algumas anotações sobre o lugar. Um Murloc apareceu atrás dele e gritou em sua própria língua, perguntando se ele era o assassino. O personagem principal suspirou quando percebeu que eram Murlocs e gritou de volta que ele poderia lidar com um. Quando o segundo Murloc apareceu, Xangai começou a correr com todas as suas forças, gritando que não conseguia vencer dois e precisava fugir. À noite, o personagem principal e o Murloc estavam parados lado a lado, tentando recuperar o fôlego. O Murloc apontou ferozmente sua lança para Xangai e gritou em sua própria língua.
O último, sorrindo e enxugando o rosto, disse que iria morrer a qualquer momento, mas que todos estavam se gabando e perguntou se ele entendia. Ele apontou exultantemente para o Murloc e gritou que ele e seu companheiro haviam se separado, surpreendendo o Murloc. Xangai sorriu maliciosamente, com o machado em mãos, e com um golpe cortou o Murloc ao meio. O segundo Murloc saltou dos arbustos e atacou o personagem principal, que se virou e sorriu ameaçadoramente. O Murloc, assustado, recuou. Balançando o machado, Xangai gritou para ele correr, perseguindo-o em seguida. A caixa de diálogo anunciou que um aventureiro foi encontrado saindo da masmorra e que o assentamento estava começando. A caixa de diálogo seguinte informou que seu desempenho como aventureiro era baixo e não havia recompensa. Xangai cerrou os dentes de surpresa, pensando que claramente havia se saído melhor desta vez, e perguntou-se por que não havia recompensa. Recostando-se no sofá, ele perguntou se a taxa de queda em masmorras desse nível era realmente tão baixa. Esticando a mão à sua frente, ele pensou que, se esse fosse o caso, os aventureiros não conseguiriam ganhar dinheiro e presumiu que havia algo que todos sabiam, exceto ele. Olhando para o telefone, considerou perguntar a Zumu e ao treinador no dia seguinte, mas decidiu ter certeza de que eles definitivamente não achariam que ele era um dono de masmorra e um aventureiro novato. No segundo dia, Zumu perguntou novamente sobre como Zumu e o treinador não apareceram, e a garota respondeu que Zumu tinha ido para outra cidade e voltaria em alguns dias, e o treinador estava ocupado hoje e não retornaria antes do meio-dia. Ele respondeu que iria para a sala VIP. Xangai corria em uma esteira com uma máscara no rosto. Zumu perguntou a Koashin sobre o fato de o personagem principal ter treinado tanto nos últimos dias, ao que o treinador respondeu afirmativamente, observando que ele era bastante persistente e que não demoraria muito para aumentar sua força e agilidade para 11. Ele explicou que, se continuasse assim e não fosse prejudicado por lesões, sua força, agilidade e condição corporal geral poderiam aumentar para 12 rapidamente. Zumu virou-se para o treinador com um sorriso e perguntou se ele estava pensando em recrutá-lo, explicando que ele era um candidato rico e persistente e definitivamente se tornaria um aventureiro de sucesso no futuro. O treinador respondeu que o havia convidado enquanto Zumu estava fora, mas Xangai recusou, dizendo que queria se tornar um aventureiro independente, sem afiliação a associações ou empresas, sem estar sujeito a supervisão e restrições, tendo mais liberdade para trabalhar sozinho. Em resposta, Zumu encolheu os ombros e disse que cada um tinha seus próprios planos. Xangai estava deitado na esteira, tentando recuperar o fôlego. Treinasse tanto, acrescentando que ainda tinha um ano inteiro pela frente. Ele se recostou e respondeu que queria se tornar um aventureiro o mais rápido possível, pois temia que, se demorasse muito, suas finanças simplesmente se esgotariam. Zumu refletiu sobre o aumento constante do preço das cotas de aventureiro no mercado negro e concordou em silêncio. Xangai, sentado à mesa de uma lanchonete, fitava seu hambúrguer, ponderando que, dado o fato de que o treinador tentou recrutá-lo, ele podia ter certeza de que descartaram a possibilidade de que ele fosse um aventureiro, mesmo que estivesse em um nível inicial. Agora, restava apenas encontrar o momento certo. Zumu se aproximou da mesa com uma bandeja de comida nas mãos e perguntou por que ele estava tão pensativo. Xangai sorriu e respondeu que estava apenas cansado e um pouco distraído. Zumu, com uma expressão séria, segurou uma batata frita com ketchup e comentou que essa abordagem não funcionaria, o esforço constante e o excesso de trabalho só aumentariam o risco de lesões, e essas lesões o atrasariam. Xangai admitiu que já havia percebido que precisava reduzir a quantidade de treinamento e, fingindo lembrar-se casualmente, perguntou a Zumu quando ele conseguiu recuperar o investimento inicial na carreira de aventureiro. Zumu balançou a cabeça e disse que ainda não tinha conseguido, explicando que precisava esperar até que seu nível atingisse pelo menos 11 antes de pensar em algo que valesse a pena. O personagem principal, surpreso, perguntou por que depois do nível 11. Zumu esclareceu que aventureiros de baixo nível, especialmente entre os níveis 1 e 5, são praticamente inúteis e têm uma taxa de sobrevivência abaixo da média, exceto em campanhas lideradas por veteranos. Ele mencionou que aventureiros sem grandes ambições geralmente escolhem níveis mistos, e que do nível 6 ao 10, a dificuldade das missões aumenta significativamente.
As informações sobre monstros tornam-se mais valiosas, e muitos, antes de se tornarem coletores de informações, optam por se preparar nessa fase. Ele acrescentou que a taxa de sobrevivência nessa etapa não é tão alta quanto na anterior e que é apenas no nível 11, quando a dificuldade não permite mais misturas, que os aventureiros começam a lucrar. Nesse nível, os aventureiros já possuem força e agilidade suficientes. Zumu explicou que equipamentos e livros de habilidades, tudo o que ajuda a subir de nível, são vendidos a preços exorbitantes. Xangai expressou sua dúvida sobre por que aventureiros de nível 6 a 10 não se preparavam ativamente se uma masmorra de nível 11 era tão perigosa. Zumu respondeu que havia vários motivos. Em primeiro lugar, ele explicou que a Associação de Aventureiros não obriga formalmente os aventureiros a atacarem masmorras, então a maioria prefere se aposentar e voltar à vida normal ao alcançar o nível 11. Ele também mencionou que poucos aventureiros chegam às masmorras de elite que, comparado aos níveis 11, 15, que oferecem grandes recompensas além dos riscos, nos níveis 6, 10, confiando na coleta de informações e logística, é possível recuperar o investimento inicial e até lucrar um pouco. Isso significa que essas pessoas não precisam arriscar suas vidas para sobreviver até o nível 11. Xangai percebeu que era por isso que Zumu decidiu permanecer no 6º nível por mais tempo. Mais tarde, sentado no sofá de casa e olhando para o telefone, Xangai refletiu que realmente havia aprendido muito. Ele concluiu que não era surpreendente não conseguir encontrar informações úteis, já que a maioria da comunidade estava apenas interessada em ganhar dinheiro, fornecendo informações a outros. No futuro, todos os donos de masmorras de baixo nível seriam eliminados. Recordando as palavras de Zumu, Xangai se deu conta de que o que mais o surpreendeu foi que, na masmorra, a recompensa só poderia ser obtida uma vez, mesmo que a missão fosse repetida várias vezes. Ele olhou para o portal e ponderou que, sob essa perspectiva, o único valor real que poderia ser retirado seria a cota para transformar automaticamente todos os perdidos nela em aventureiros. O personagem principal colocou sua armadura e decidiu que, dado o risco associado à venda de vagas para aventureiros e o fato de que ele não estava precisando de dinheiro, ele tentaria limpar essa masmorra o máximo possível antes de considerar se continuaria sua carreira. Como aventureiro, ele optou por tentar o método que Zumu lhe ensinou, concentrando-se primeiro na coleta de informações antes de considerar qualquer outra coisa. A caixa de diálogo indicava temporada de trabalho para o desafio dos Murlocs, nível 2, condições de saída, encontrar um lago, condições de conclusão, destruir o esquadrão Murloc. Restam 7 testes nesta masmorra. Após a conclusão de um nível, o teste será cancelado. Faltavam 19 dias, 18 horas e 43 minutos para o reinício da masmorra. O personagem principal ficou surpreso ao perceber que essa missão também não exigia combate e se sentiu aliviado por ter seguido a sugestão de Zumu de comprar um drone, pois encontrar o lago sem ele seria uma tarefa bastante difícil. Murlocs corriam pela floresta, perseguindo uma criatura com uma grande cauda vermelha. Um dos Murlocs avistou o drone e gritou algo em sua língua. Chanhai, olhando surpreso para a tela do controle remoto do drone, viu 4 Murlocs e um grande Murloc laranja, com sombras pontudas, observando o drone. O grande Murloc laranja soltou um rosnado alto, exibindo seus dentes enormes, e os Murlocs se dispersaram em diferentes direções, desaparecendo na vegetação da floresta. Xangai, observando atentamente a tela, se perguntou se aquilo era realmente um Murloc e concluiu que, apesar da aparência e das habilidades diferentes dos Murlocs com quem já havia lutado, tinha certeza de que aquele também era um Murloc, mas de um nível mais alto e com habilidades mais avançadas. Ele decidiu concluir sua missão primeiro e, depois, retornar para caçar o Murloc laranja. Enquanto olhava ao redor, mais Murlocs emergiram dos arbustos. Os Murlocs comuns apontavam para o drone, enquanto os Murlocs laranja olhavam na direção oposta. Alguns minutos depois, Xangai anunciou que havia encontrado o lago. O drone sobrevoava um lago situado entre as árvores. Sentado no chão, perto de uma árvore, o personagem principal sorriu e comentou que não era surpreendente haver tantos Murlocs naquela floresta, considerando a presença de um lago tão grande. Ele então mencionou que as condições de saída deveriam ser atendidas. A caixa de diálogo da tarefa ficou vermelha, e a condição de saída mudou para um lago falso.
Uma caixa de diálogo preta, com texto vermelho, anunciou que o mapa estava sendo alterado e que a classificação da masmorra havia sido aumentada. O personagem principal olhou interrogativamente na direção de onde veio o som e encontrou um grande Murloc laranja encarando-o, cuspindo e fazendo um barulho alto. O Murloc avançou em direção ao personagem principal e, com um golpe de sua mão poderosa, destruiu o controle remoto do drone. Xangai saltou para trás e pegou um machado, notando que estava aliviado por ter conseguido reagir ao ataque dos Murlocs, caso contrário, teria sofrido um ferimento grave. Ele olhou com frustração para o painel de controle do drone, agora quebrado em pedaços no chão, mas decidiu que não era hora de se preocupar com isso. Percebeu que o Murloc laranja era muito rápido e que ele precisaria ter cautela. 4 Murlocs verdes simples emergiram da floresta atrás do Murloc laranja, e o protagonista os contou, notando que estavam cercando-o. O Murloc laranja saltou sobre o protagonista, levantando sua pata para atacar, enquanto gritava em sua própria língua que estava acabado. Xangai olhou fixamente para a pata do Murloc se aproximando, sentindo o sangue jorrar enquanto seu capacete voava de sua cabeça. Ele caiu de joelhos, o sangue escorrendo de sua cabeça erguida, e pensou que aquele era o fim. O Murloc laranja, com desdém, falou em sua língua sobre o quão desapontado e entediado estava, deixando o protagonista para os outros Murlocs. O personagem principal fixou o olhar no chão, a lança do Murloc à frente de seu rosto, e pensou que, se pudesse prever o futuro, nunca teria entrado naquela masmorra e se tornado um aventureiro. Ele se lembrou da vitrine da livraria mais vendida, acreditando que sabia no que estava se metendo, e de como frequentemente sonhava em explorar masmorras nos últimos 2 anos. Recordou-se da sua alegria inicial ao alimentar o Murloc e do árduo treinamento que seguiu. Então, ele pensou em como se perguntava se tornaria como os personagens de seus romances, que enfrentavam inúmeras situações perigosas e experimentavam todas as alegrias e provações da vida de um aventureiro. Ele se lembrou das conversas com Zumu. Ajoelhado no chão, com o sangue escorrendo de sua cabeça, Xangai percebeu que tinha medo da morte e que era um covarde que realmente não sabia lutar. Mas então, ele pegou seu machado e, com um grito, cortou um dos Murlocs ao meio, declarando que também era um aventureiro e que não podia morrer ali. O Murloc laranja se virou em descrença, observando o que acontecia. Cercado por Murlocs, Xangai disse a si mesmo que precisava pensar em qual trunfo possuía e o que poderia usar. Ele se lembrou de seu título, o Murloc Fighter 1v1, e gritou que queria usá-lo. Uma caixa de diálogo azul apareceu acima de sua cabeça, informando que o título, o Murloc Fighter 1v1, foi ativado. O efeito do título encontrava automaticamente o Murloc mais forte nas proximidades, concedendo ao usuário a força, agilidade e percepção do alvo. A caixa de diálogo seguinte anunciou que o título aumentou suas estatísticas em força mais 1, agilidade mais 8, percepção mais 6. Xangai balançou o machado em direção ao Murloc, desferindo um golpe rápido. Seu título azul brilhava acima de sua cabeça enquanto ele cortava o Murloc ao meio, percebendo que seu corpo se tornará mais leve e mais forte, percebendo que os movimentos do Murloc pareciam desacelerar, sugerindo que sua visão também havia melhorado. Com um olhar ameaçador para os 2 Murlocs restantes, que estavam visivelmente nervosos, o protagonista pensou que, nesse estado, ele poderia lidar facilmente com eles. Após um breve silêncio, o Murloc laranja falou em sua própria língua, dizendo que era estranho e perguntou por que o homem de repente se tornou tão poderoso e o que ele havia feito. 4 cadáveres de Murlocs jaziam atrás do personagem principal enquanto ele se aproximava do Murloc laranja, segurando um machado em uma mão e uma lança Murloc na outra, com um sorriso sinistro. Ele afirmou que agora estavam a sós. O Murloc laranja gritou em sua própria língua para ele não se gabar só porque conseguiu derrotar alguns dos seus subordinados de baixo nível. Xangai refletiu que, por algum motivo, a força daquele Murloc era extraordinária, e que mesmo com aquela cota de malha, ele não conseguia igualar sua força e velocidade. Decidido, ele largou o machado no chão, agarrou a lança com ambas as mãos e pensou que tinha apenas uma chance. Ele precisava concentrar suas defesas em um ponto e remover o capacete, pois o Murloc usaria um ataque direto para maximizar sua velocidade. O personagem principal sabia que precisava abrir mão da proteção da cabeça para aproveitar a oportunidade de trocar golpes e ferir gravemente o adversário.
Ele pensou que, se não aproveitasse essa chance, não teria outra. Com um suspiro, ele aceitou que não sabia se sobreviveria a isso e sentiu um grande temor ao tentar encontrar o momento certo para atacar com sua lança. Decidido, ele sabia que precisava tentar sair dessa situação. O personagem principal e o Murloc Laranja ficaram frente a frente, trocando golpes. A lança perfurou a boca e a garganta do Murloc, permanecendo cravada em seu corpo. Xangai riu com um olhar vazio enquanto sangue jorrava de seu pescoço, antes de cair no chão, sentindo-se inútil. O Murloc Laranja, tremendo, tentou em vão puxar a lança de seu corpo, enquanto gritava em sua própria língua que era ridículo que um pequeno humano fraco tivesse conseguido feri-lo. Com os olhos fechados, o Murloc pensou que aquilo era um pesadelo e desabou no chão. Uma caixa de diálogo azul apareceu diante do desmaiado Xangai, anunciando que a morte de um Murloc anormal com alto poder de combate havia sido registrada e que a missão estava concluída, indicando que o assentamento estava em andamento. Em seguida, uma nova mensagem apareceu na caixa de diálogo: cálculo concluído. Comentário: para um aventureiro novato, você se mostrou incrível e destemido diante da morte. Recebeu um novo título, escapou da morte e ganhou um bônus oculto, certificado de escapada, item único, e um cupom de atualização de item mágico. Um lembrete amigável dizia que, ao usar esse cupom na garrafa térmica que ele havia recebido anteriormente, ele poderia resolver seu problema. Deitado em uma poça de seu próprio sangue, Xangai tocou o botão para uma garrafa térmica normal, que apareceu em sua mão. Ele decidiu aplicar o cupom na garrafa térmica, que brilhou e se transformou em um frasco de vidro contendo uma poção vermelha. Uma caixa de diálogo rotulada como entrega de item milagroso anunciou que era uma poção mágica de restauração de sangue, descrevendo seu efeito: diariamente, produz uma poção com sabor aleatório que pode ser usada para curar ferimentos e restaurar a força física. Xangai bebeu a poção vermelha e viu suas feridas se curarem. Exalando profundamente, ele caiu no chão, notando o quanto aquilo o revigorou. Após alguns minutos, ele se sentou e percebeu que os ferimentos em seu pescoço já estavam cicatrizados. O personagem principal abriu a janela de status e notou que sua percepção havia aumentado ligeiramente, agora sendo igual a 11. Ele então perguntou quais eram as condições de saída naquele momento e, ao abrir a janela de tarefas, prestou atenção às condições para completá-las, que diziam: destrua o lago com a ninhada de Murlocs. Levantando-se do chão e recolhendo as lanças dos Murlocs derrotados, ele decidiu que definitivamente não poderia fazer isso agora e entrou no portal. Quando emergiu do outro lado, em sua casa, percebeu que a entrada para a masmorra havia se expandido. Ele tocou o portal com a mão. E o choque elétrico empurrou sua mão para longe. A caixa de registro do mostrador azul indicava nível insuficiente. A entrada para a masmorra estava fechada, e o número de testes na masmorra era 10. Após limpar a masmorra, o número de testes seria 0. Faltavam 89 dias, 23 horas e 42 minutos para a expansão da masmorra. Xangai ficou surpreso ao perceber que seu nível era insuficiente e que o nível da masmorra havia aumentado. Ele concluiu que as condições encontradas para sair da masmorra pertenciam a uma masmorra de nível superior, justificando a maior dificuldade da missão e a recompensa aprimorada que recebeu. Uma caixa de diálogo azul informava que os aventureiros estavam desempregados e sugeria solicitar um certificado de transferência para a profissão oculta de Deathwalker. O protagonista lembrou de alguém no fórum que enfatizava a importância da profissão. No post, estava escrito que os 4 elementos do poder de um aventureiro eram características principais: inventário, título e profissão, sendo a profissão a mais importante. Xangai clicou no botão confirmar, e a caixa de diálogo anunciou a mudança de profissão, exibindo o controle deslizante de download. Uma energia roxa escura o envolveu, surpreendendo-o. Na janela de status, a profissão Deathwalker apareceu. A caixa de diálogo anunciou o efeito ao seguir a morte, ou percepção mais 5. Quanto mais próximo o aventureiro estiver da morte, maior será a força, e os pontos de status de agilidade aumentam em até 4. 3 recompensas foram desbloqueadas. Xangai ficou surpreso ao ver que sua percepção era agora 16 e descobriu que, mesmo com os olhos fechados, seu cérebro podia imaginar e perceber com precisão cada canto de sua sala de estar.
Ele temia imaginar como alguém com uma pontuação de percepção de 20 veria o mundo. Ele lembrou que seu primeiro título sincronizou suas estatísticas básicas, força, velocidade e percepção, com os Merlocks, e se perguntou qual seria o efeito de seu novo título. A caixa de diálogo informou que o efeito é acionado quando o usuário é gravemente ferido, morre, ou encontra um inimigo cuja força é ligeiramente maior que a sua, força mais 4, agilidade mais 4, percepção mais 4. Ele deduziu que esse bônus acrescenta 4 pontos à força, agilidade e percepção, similar ao efeito de sua nova profissão, permitindo-lhe ganhar um total de 8 pontos em condições extremas. Sorrindo nervosamente, ele comentou que, se fosse corajoso o suficiente, poderia ativar o efeito de automutilação, derrotar o inimigo e depois usar uma poção de recuperação. Ficou contente, pois graças à poção, suas opções eram ilimitadas e ele não precisaria mais se preocupar com o sobrecarregamento muscular devido ao treinamento, podendo treinar o quanto quisesse. Um mês depois, Xangai segurava uma barra na academia. Seus músculos haviam aumentado visivelmente e, extenuado, levantou a barra com grandes pesos acima da cabeça. Zumu, ao seu lado, enxugava seu rosto com uma toalha, olhando surpreso e pensando consigo mesmo quem imaginaria que um novato alcançaria tal resultado em menos de 2 meses, algo que geralmente leva um ano inteiro. Pensou que, se fosse qualquer outra pessoa, já teria sido levado à UTI há muito tempo, indicando que Xangai tinha um físico incrível. Zumu sugeriu que poderiam ser 17 minutos e 18 segundos, acreditando que o treinador havia cometido um grande erro. Ele se aproximou de Xangai e jogou uma garrafa para ele, parabenizando-o pela confiança de que sua força e agilidade já haviam atingido o nível 12, e que com seu nível atual, definitivamente poderia atender às condições para sair da masmorra. O protagonista pegou a garrafa e bebeu grandes goles. Zumu perguntou se ele gostaria de se juntar ao país de Gales e ele respondeu com um sorriso que não queria ser retido por obrigações contratuais. Zumu, de mãos estendidas, balançou a cabeça dizendo que poderiam fazer ataques juntos como colegas. Xangai, sorrindo, respondeu que mesmo não sendo colegas, ainda poderiam atacar juntos e mencionou que iria comprar alguns itens. Parabéns! Lugares de masmorra. Depois de pedir-lhe conselho, ele pensou sobre isso. Xangai perguntou surpreso sobre uma aliança não especializada e se ele tinha entendido corretamente que era o maior grupo não especializado. Levantando a questão, seu amigo Zumo respondeu que, se fosse comprar um lugar em uma masmorra no mercado negro, ele recomendaria escolher uma masmorra de baixo nível coberta pela garantia de uma aliança não especializada. O protagonista perguntou o motivo e Zumu explicou que, geralmente, negócios envolvendo a venda de assentos de aventura são bastante arriscados para ambas as partes. Vendedores temem que veteranos se passem por novatos e compradores temem que o vendedor desapareça após receber o pagamento. Acrescentou que isso não ocorre em transações com uma aliança não especializada, apesar da comissão alta. Essas transações garantem que o vendedor esteja em contato com o comprador e seja confiável. Sentado na cama do seu quarto, Xangai verifica todos os anúncios disponíveis no telefone e conclui que, dentre todos, apenas o vendedor da cidade de Yano parece mais ou menos confiável, com a garantia de uma aliança não especializada. Na tela do telefone, um bate-papo está aberto com o vendedor, onde Xangai está registrado como um cidadão dona que gosta de escrever, e o vendedor é um velho motorista de Yano. Xangai pergunta se há mais assentos disponíveis e o vendedor responde que recrutaram 6 pessoas, aguardando mais 2 para iniciar o ataque. O protagonista pergunta sobre a troca e espera uma resposta. 2 dias depois, Xangai está em um parque noturno na cidade de Yono, olhando para seu telefone. Ele manda uma mensagem ao vendedor, que responde que pode vê-lo. Um homem musculoso, barbudo, vestindo uma camiseta branca sobre um peito peludo, calças laranjas e uma jaqueta amarrada na cintura, corre até ele, anunciando sua presença em voz alta. Xangai se vira e pergunta novamente se ele é realmente o velho motorista de Yano, e o homem responde afirmativamente, estendendo a mão e perguntando se Xangai era realmente o cidadão de dona que gosta de escrever. Xangai cumprimenta-o e apertam as mãos. O vendedor se apressa e anuncia que agora assinariam um contrato e seguiriam para o calabouço.
O contratante de uma aliança não especializada, vestindo um terno roxo e óculos de orelhas pontudas, assinou o papel com um pentagrama sorridente, anunciando ao público que o contrato consistia em 3 pontos. O primeiro é que o pagamento final do comprador será em uma conta especial fornecida por eles, e o vendedor ajudará a executar os serviços mencionados, com o pagamento final sendo transferido para a conta do vendedor apenas após os aventureiros saírem da masmorra. Continuou explicando que, ao entrar em uma masmorra, o vendedor está proibido de violar o acordo de segurança, ignorar situações perigosas ou usar força contra os compradores. O comprador, por sua vez, está proibido de divulgar a localização da entrada de uma determinada masmorra. Ele perguntou se havia dúvidas sobre o contrato. Um homem com uma jaqueta amarela sem mangas, apelidado de líder, e um homem de longos cabelos brancos, chamado Lang, responderam que não tinham perguntas. Xangai e um idoso de cabelos brancos, com expressão confusa e apelidado de ódio odioso, também não tinham perguntas. O contratante sorriu com dentes afiados e disse que, nesse caso, o contrato entraria em vigor, e o pentagrama no papel ficou amarelo. Pentagramas amarelos acenderam nas mãos dos aventureiros. Um homem gordo, com o apelido "Ou você não se importa que eu esteja tirando sarro de você", e um homem magro de camisa branca, chamado o líder do esquadrão de segurança, ficaram surpresos ao ver os pentagramas brilhantes em suas mãos. Colocando a caneta de volta no bolso da jaqueta, o contratante anunciou que a nossa história para por aqui. Não esquece de seguir e deixar nos comentários caso queira a segunda parte.